Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Maeli Lomônaco, eu sou advogada especialista em Direito Internacional e de Imigração e hoje o tema do nosso vídeo é nacionalidade espanhola por tempo de residência. Bom, o prazo que a lei espanhola prevê para que um estrangeiro adquira a nacionalidade é de 10 anos. Então, essa é a regra geral. Após 10 anos de residência é que um estrangeiro poderá solicitar a nacionalidade por tempo de residência. Entretanto, a própria legislação espanhola também prevê casos em que esse prazo ele é reduzido. E aí ele pode cair para 5, para 2 ou para 1 ano. Ok? O prazo, então, ele pode ser de 5 anos, né? Ele vai reduzir de 10 para 5 anos. No caso dos refugiados, aqueles que se utilizam, né, que são englobados no Estatuto dos Refugiados, como por exemplo, nós podemos citar os venezuelanos, né, em razão de tudo que está acontecendo ali naquele país. A segunda hipótese, o segundo caso, é uma redução de 10 para 2 anos. E esse prazo ele se aplica para os nacionais de países ibero-americanos, que é o caso em que nós brasileiros nos encaixamos, tá? Então, para nós, basta uma residência de 2 anos na Espanha, que a gente já pode solicitar a nossa nacionalidade espanhola por tempo de residência. O prazo ainda, né, numa terceira hipótese, ele é reduzido de 10 para 1 ano apenas se você for cônjuge de um espanhol, se você for viúvo ou viúva de um espanhol. No caso de ter nascido no território espanhol, aqui eu abro um parênteses para alertar que não basta nascer no território espanhol, não basta nascer na Espanha para ser considerado um espanhol. Há alguns requisitos e algumas regras, né? Então, o simples fato de nascer na Espanha não te dá a nacionalidade espanhola. Então, nesse caso, é necessário residir por 1 ano para aí após obter a nacionalidade espanhola. Também se reduz para 1 ano nos casos de pessoas que ficaram sob a guarda, tutela ou poder de um espanhol ou de uma instituição espanhola por 2 anos consecutivos. E também nos casos de pessoas nascidas fora da Espanha, que são filhos ou netos de um espanhol. Tá? Aqui a gente tem que destacar e relembrar, né, da diferença entre espanhol nascido na Espanha, o espanhol de origem nascido na Espanha, do espanhol de origem apenas. Então, se você é filho de um espanhol de origem apenas, ou seja, o seu pai ou a sua mãe não nasceu na Espanha, só tem a nacionalidade espanhola, então para que você tenha nacionalidade, você precisa residir por 1 ano. A mesma coisa se você for o neto de um espanhol de origem nascido na Espanha, você também terá que ter 1 ano de residência para poder solicitar a sua nacionalidade. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico mais a fundo falando sobre a nacionalidade espanhola para filhos e para netos, né? Onde eu faço essa diferenciação entre o espanhol de origem e o espanhol de origem e nascido na Espanha. Então, se você não sabe dessa diferença, é só você assistir esse vídeo. Bom, esse é o primeiro requisito, que é o requisito temporal, né? O tanto de tempo que você tem que residir na Espanha para poder solicitar a sua nacionalidade. Basta esse requisito? Não. Somado ao requisito temporal, né, somado ao prazo que você deve viver na Espanha, é necessário ainda o requisito do domicílio legal. Essa residência, esse período, ele deve ser totalmente legal. Você tem que ter uma autorização, uma permissão de residência. Você deve ter um domicílio legal na Espanha. E como isso ocorre? Ocorre por meio de um visto, né? De uma modalidade de visto, exceto o visto de estudo, que aqui eu já faço essa ressalva, né? O visto de estudo, ele não é considerado uma autorização de residência, então ele não conta como prazo para solicitar a nacionalidade espanhola. Os demais tipos de visto, né, contam,
o prazo e te permitem ter uma autorização, um permisso de residência na Espanha, assim como também os arraigos, né? O arraigo familiar, laboral ou social. Também conta como prazo, né, desse domicílio legal, se você é familiar já de um cidadão europeu. E aí você vai entrar, então, com uma permissão de residência de familiar de comunitário. Então, ressaltando, nós temos que preencher o requisito temporal e temos que preencher o requisito legal, ou seja, de ter uma residência totalmente legalizada. Não adianta eu ir para a Espanha como turista e permanecer por 3, 4, 10 anos de forma irregular, ilegal, sem me legalizar, que esse prazo não estará contando. Ok? Então, sempre é muito importante ter isso em mente, né? E levar em consideração no seu planejamento migratório, né? Deve-se ir para a Espanha, deve fazer a sua migração sempre de forma legalizada, principalmente se o seu objetivo é adquirir a nacionalidade, né? Tem que contar esse prazo e para contar essa residência deve estar totalmente legalizada, ok? Bom, preenchidos esses requisitos, você vai poder fazer a sua solicitação da nacionalidade. E essa solicitação, ela deve ser feita apenas quando você já preenche o tempo de residência. Então, por exemplo, se eu sou brasileira, a partir do momento que eu completei os 2 anos de residência legal na Espanha, aí sim, após completar o prazo, que eu vou poder dar entrada na minha solicitação. Os documentos a serem apresentados são o NIE, o empadronamento, o passaporte completo de todas as folhas, os antecedentes penais do seu país de origem, né? Se você for brasileiro, os antecedentes penais do Brasil, bem como os antecedentes penais de outros países que você já viveu. Então, se você morou no Brasil, em outro país e depois foi para a Espanha, você deve solicitar também os antecedentes penais desse país que você também viveu, ok? A certidão de nascimento e também você deve fazer as provas, que é o DELE e a prova do CCSE, que nada mais é do que de conhecimentos da língua espanhola e conhecimentos culturais e sociais da Espanha, né, do Instituto Cervantes. Lá tem já um arquivo em PDF, onde você pode estudar e ver as questões que caem na prova, né, que são baseadas à prova, e não é nada assim extremamente difícil, ok? São provas para você demonstrar o seu conhecimento ali, pelo menos de uma forma básica, para você poder demonstrar que tem condições, claro, né, de obter a nacionalidade espanhola. Além desses requisitos gerais, desses documentos gerais a serem apresentados na sua solicitação, você também vai apresentar os documentos específicos. Então, por exemplo, se você está solicitando a sua nacionalidade por tempo de residência porque você é casado, né, ou casada com um espanhol, você também deve juntar o que? A certidão de casamento. Se é porque você é viúvo ou viúva, então a certidão relacionada, né, ao casamento com esse espanhol e o óbito desse espanhol. Lembrando que você não pode ter sido separada ou divorciado, né, desse espanhol. É necessário que tenha tido um casamento e findado esse casamento pelo falecimento do cônjuge. Bom, é importante aqui eu destacar também que se você, ao solicitar a sua nacionalidade espanhola por tempo de residência, já tiver filhos, né, filhos menores, também você deverá juntar a certidão de nascimento desses seus filhos menores no ato da sua solicitação, ok? Porque isso vai vincular depois para os seus filhos adquirirem também a nacionalidade espanhola, tá? Se você fizer a sua solicitação e não juntar a documentação dos seus filhos, a certidão de nascimento dos seus filhos menores de idade, isso pode gerar alguns prejuízos depois mais para frente, ok? Bom, são esses os principais aspectos, as principais informações sobre a nacionalidade espanhola por tempo de residência. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou necessita de algum esclarecimento específico, é só você ou deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e por isso eu peço para você curtir,
compartilhar e também se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!